Do Lesbos Videocast, o seu entretenimento sáfico para todos os momentos. Eu sou Beatriz, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camisa branca, uma calça jeans, num fundo verde. Aqui ao fundo a gente tem o nosso quadro clássico do Lesbos. E hoje nós estamos com uma novidade, estamos gravando em Cachoeira. Estamos aqui diretamente do Recôncavo, porque, né, a gente está explorando, né, outras realidades, lésbicas na Bahia. Pra quem não se lembra, né, eu sou Diana Reis, sou uma mulher branca também de cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou hoje com a camiseta vinho e uma calça jeans. E a gente tá aqui com nossa convidada especialíssima aqui do Recôncavo também, Ianca. Por favor, se apresenta pra gente. Olá, gente, eu sou Ianca Oliveira, eu sou uma mulher preta, cabelos curtinhos, cacheado, tô com a camisa preta e uma calça verde. É uma honra estar aqui com vocês, gente. Tô muito feliz pelo convite. Ai, que legal. E lembrando que a gente tá aqui, né, fazendo toda essa movimentação, né, trazendo essa cultura lésbica da Bahia, graças ao apoio do edital Paulo Gustavo Bahia, né? Então, graças a esses apoios financeiros do Estado, a gente consegue trazer mais diversidade para o audiovisual, para a nossa cultura. E aí a gente está aqui ainda continuando, já estamos chegando no finalzinho dessa temporada de família, mas ainda tem lugar para a gente falar sobre outras experiências. E eu queria que você falasse para a gente um pouco, Ianca. Eu conheço o seu trabalho no audiovisual, eu sei, né, já assisti seu filme, estou fazendo Sabão. E esse tema, né, da infância, né, aparece ali. E eu queria entender, assim, né, da sua experiência e entender um pouquinho também das suas motivações para fazer o filme. Eu sou cineasta, né, formada em cinema audiovisual pela UFRB. Tem uma empresa chamada Terra Produções, que é um negócio social que eu tô desenvolvendo agora. E a gente tava produzindo filmes em casa, eu com minha mãe, né? E a gente tava nesse movimento, Vidas Negras Importa, tava pulsando assim na gente. E a gente, não, vamos começar a fazer filmes. E a gente começou a fazer esses filmes com o celular, com a ajuda da minha família. E aí a gente fez 4 filmes, Prendas Exacerbadas, Elo e Matéria Viva Preta. E aí depois disso a gente começou a deslanchar. E aí veio Camufrada, né? Eu disse, não, eu quero fazer um filme sobre minha sexualidade, falta alguma coisa assim pra me libertar esse corpo preto, lésbico. E eu disse, não, vou fazer Camufrada. E eu sentia ainda que Camufrada não era exatamente o que eu queria, sabe, trazer. E aí eu trouxe para alguns amigos meus o filme, eles disseram, Ianca, falta alguma coisa. E aí, a partir disso, eu disse, não, eu vou trazer sobre um assunto que foi tão difícil assim pra mim lidar, que foi a minha primeira interação lésbica, né, que eu tive com a minha... não posso falar totalmente ainda quem é a pessoa, assim, porque seria um combo de várias coisas, aflitos, assim, conflitos, na verdade, na minha família, mas foi uma pessoa, assim, que era muito próxima a mim e eu comecei a me relacionar. Aí acabou que uma amiga da minha mãe me pegou no beco da minha casa. Eu disse, caraca do céu. E aí ela contou pra minha mãe, assim. Eu achei, assim, uma coisa, assim, totalmente desnecessária, sabe? Eu já criança já percebi, assim, qual o sentido de você ir contar pra minha mãe uma coisa, assim, que você não tem nada a ver com isso, assim? Só pra entender, essa pessoa com a qual você se relacionava era uma pessoa do núcleo familiar. Exato. E você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos 5 anos por aí. Nossa, muito novinha, gente. Sim, exato. E aí eu já tinha um afeto, assim, por ela, assim. Era uma pessoa que, quando eu ficava perto dela, eu ficava muito bem, assim, sabe? Me sentia muito bem, assim. E aí era uma coisa totalmente diferente, assim, uma conexão, assim. Até hoje eu percebo, assim, eu nunca tive, assim, uma conexão com outra mulher como eu tive com ela, assim. Não sei, assim, não sei se foi esse elo, assim, alguma coisa, assim, que... Essa relação perdurou durante a infância e aí... até a adolescência. Até a adolescência. Exatamente. E aí a gente ficou até uns 13 anos ainda se relacionando, assim. Aí depois ela parou, assim, começou a se relacionar com meninos e tal. E eu fico nesses impasses, assim, de entender minha sexualidade, assim.
será que mesmo que eu gosto de meninas? Se é de menino, se eu sou bissexual, se eu sou lésbica mesmo? Então foi um processo, assim, também conflituoso, sabe? Durante isso, porque a minha família é totalmente evangélica. Então, acabou que eu entrei na igreja também, achando que isso era um pecado, que eu ia pro inferno. E aí, acabou que, durante esse processo, eu fui entendendo mesmo sobre minha sexualidade. A UFRB também me ajudou a entrar no curso de cinema, a entender, me conectar com pessoas também que fazem parte da comunidade LGBT. Então, isso foi também um processo também que me acolheu, né? A única pessoa que eu tinha LGBT era a minha prima Pamela, né? Antes ela se via como um homem gay e depois ela foi construindo esse lugar também de se identificar com uma mulher trans. Ela foi a única referência que eu tinha, assim, que ela vinha sempre em período festivo em Santa Amaro, lá pra minha casa, então era a única referência, assim, né? E é o único lugar que eu, de alguma forma, tive o acolhimento, sabe? Quando eu contei pra minha mãe que eu era lésbica. É isso. Nossa, é muito interessante isso que você falou, assim, né? 5 anos... É muito assim, essa fase que a criança também tá entendendo o próprio corpo, né? Eu percebo que rola muito essa vigilância ali, né? A criança começa a descobrir, sei lá, onde tem prazer, né? Aí toca nas partes, não sei o quê. E aí a família ou pessoas ao redor vêm logo, né, cerceando, assim. E a gente vai, principalmente as mulheres, porque os meninos, às vezes, não. Eles estão lá, botam o pinto pra fora, isso e aquilo, tá tudo certo. Agora, nós mulheres, se a gente tocar tem alguma coisa aqui mais pra baixo, já é assim, o que é que você tá fazendo aí, né? Imagine pegando na outra pessoa, né? Não sei assim, se pra você era já uma coisa que, de fato, ia numa conotação sexual, era uma coisa mais afetiva mesmo. A minha questão foi muito mais afetiva, assim. Então, eu tinha muito... uma admiração, assim, pelas mulheres negras da minha família, sendo bem sincera. Então, quando eu vi a minha avó se arrumando, eu disse, poxa, que mulher linda, assim. Eu quero muito namorar uma mulher como minha avó, sabe? Então, era uma coisa, assim, muito mais de admiração e afetividade que era construída ali, dentro daquele ciclo familiar que eu tinha, que era muito forte de mulheres negras. E aí, acabou que... era muito esse lugar muito de afeto mesmo, de carinho mesmo, então eu não tinha nada em relação à questão sexual, assim, né? Era muito mais, assim, de se conhecer mesmo, como você falou. A gente tava se conhecendo no nosso corpo, entendendo que sexualidade a gente queria performar dentro da sociedade também. Esse movimento. Ainda que não seja tudo claro pra época, Exato. né? Porque uma coisa muito interessante é que quando a gente vai passando por essas fases, a gente às vezes não traz isso para o racional, né? Isso. A gente só consegue compreender esses aspectos na vida adulta, muitas vezes, que aí a gente volta a olhar pra trás e consegue compreender que aquilo já era um momento de experienciar e de se compreender como, né? Eu lembro, assim, tem pelo menos dois momentos, assim, de infância que eu lembro, assim, de crushes enormes que eu tinha. Um era uma coleguinha da escola, só que ela era mais velha, e ela era bem essas menininhas macho, assim, sabe? Eu achava ela linda. Aí a gente fazia as brincadeiras, eu queria ser a dupla dela e tal. Mas eu não entendia isso num sentido amoroso, até porque a gente não tinha referência, né? Isso. Inclusive, isso é muito interessante, assim, que no meu processo, assim, de infância, eu tinha muita dificuldade de entender a diferença entre um amor familiar e um amor romântico, né? Tipo assim, às vezes eu via casais e eu achava que eles eram irmãos, ou o contrário. E eu lembro também, enfim, né, esses romances, mas eu lembro de uma situação, minha família, eu já contei aqui que tem uma ligação com a agro e tal, então eu frequentava muito ali parque de exposições e tal, né, dessas feiras que tinha, e aí às vezes a gente desfilava, botava umas roupas suíças, não sei o que, desfilando lá com gado e tal, era um negócio bem tosco. Mas aí eu lembro que uma vez dessa, eu me passei tudo desse momento que ia ter, porque eu fui dar um rolê com a filha de um amigo do meu pai, que eu tinha um crush, assim, que eu nem sabia que era um crush. Aí eu lembro, na minha memória, assim, um negócio tão doce, assim, eu lembro que foi a primeira vez que eu lembro de ter comido algodão doce, sabe? E a gente passeando e não sei o que, assim, tipo... Mas sem maldar nada. E é isso, né? A gente vai vivendo, assim, as experiências da infância, né? Então, acho bem interessante que você se volta, faz esse movimento de se voltar para isso. E achei também bem interessante que você comentou que seu processo artístico envolve sua família também, né? E aí, como é que é isso? Então, a gente faz isso dentro de casa, né? Eu e a minha mãe. E aí a gente grava com o que a gente tem em casa mesmo. A gente pede ajuda à família, assim, preciso de uma luz. Ianca, aqui tem uma gambiarra que serve super pra você fazer esse filme e tal. E aí eu, então, minha tia tem uma cadeira que é essencial pro meu filme que tem na sua casa, posso pegar? Então é esse movimento, assim, que a gente faz, assim, de comunidade mesmo também, né?
de aquilombamento também. Então, é um processo totalmente lindo, assim. E foi uma coisa que foi muito importante para mim, o cinema, que juntou eu e minha mãe, assim. A gente tinha uns atritos, assim. E o cinema foi o lugar mesmo que fez a gente se voltar pra gente mesma, se olhar uma a outra e se reconhecer, assim, sabe? Então, foi um processo muito bonito, muito poético, afetivo de fazer filme com a minha mãe. Minha mãe tinha uma visão totalmente diferente do que era fazer cinema. Minha mãe achava que fazer cinema era ficar fazendo nada, sentado lá na universidade. E aí ela entendeu, assim, todo o processo que é fazer cinema. Ela falou, Ianca, é muito cansativo, não sei como vocês aguentam fazer cinema. Mas é um processo muito lindo, assim, muito agregador, assim, pelo cinema, assim, fez a gente se unir cada vez mais, e graças a Deus. Você me contou aqui antes, né, todo um spoiler, que você é de Santa Amaro. Isso. E aí a sua mãe também é de Santa Amaro? Isso. Ainda reside em Santa Amaro, Isso. em Santa Amaro, né? Exato. E aí vocês fazem as produções audiovisuais lá ou em outras locações? Não, só em Santa Amaro a gente produz os nossos filmes. A gente tem a Terra, que a gente tá querendo colocar nossa sede lá em Santa Amaro também. Então a gente tá ainda fazendo esse movimento ainda em casa, mas pensando também em circular a cidade, assim, trazer esse território também pra dentro desse corpo aí. Preto. Porque Santa Amaro é um território muito potente, né? Exato. Sim, Teve total. até recentemente a festa do Bimbé, né? Isso, exato. Então a gente tem que trazer esse território ainda, que falta ainda um pouco das minhas produções trazer esse território. Aham. Eu também fiquei pensando aqui, né, que você falou muito da sua mãe, e você falou que, né, nesse seu momento, assim, de saída do armário, de certa forma, né, que sua vizinha viu vocês, ela foi falar pra sua mãe, e você falou que sua mãe era da igreja. Isso. E como é que foi esse momento, assim, dela receber essa informação? Como é que foi na sua vida, assim? Porque eu imagino que uma coisa tão cedo pode impactar, né? Muito. E aí acabou que eu não tava sentindo de sair nesse dia. Eu falei, poxa, minha mãe queria muito sair pra rua. Eu disse, poxa, eu não tô sentindo de sair. E aí ela me levou pra rua. E aí a gente ia comprar alguma coisa que eu não me lembro exatamente. E aí essa moça parou a gente no meio da rua e falou com minha mãe, na minha frente, assim. E pra mim foi tão um choque, assim. Eu falei, caraca, qual o sentido dessa mulher parar a gente pra falar uma coisa assim que nem é da vida dela sobre isso? Querendo te constranger mesmo, né? Isso. Uma criança, Isso, meu Deus. exato. E aí eu fiquei tão mal assim, gente. E aí minha mãe foi me puxando. E aí chegou em casa, ela me fez, assim, contar quem era a pessoa, assim. Ela entrou na minha mente, assim, taurina, né? Então. E aí ela conseguiu, assim, eu tentei não contar quem era a pessoa, assim. E aí depois ela me levou pra casa da minha avó pra falar com minha avó o que eu tinha feito, assim. E aí foi um clima, assim, totalmente pesado, assim, porque quando eu cheguei lá, quem tava lá? A pessoa, A pessoa, né? exatamente. E eu fiquei muito mal, assim. Foi um momento, assim, tão difícil, assim, pra mim. Tão difícil. Aí eu fiquei de castigo por ter feito isso, assim. E aí eu disse, não, eu não quero fazer um filme pra falar de dor, de sofrimento, assim. Eu queria falar de possibilidade de construir futuros imaginários possíveis de afeto lésbico que eu queria que fosse na minha infância. E aí eu fiz o filme Tá Fazendo Sabor. Ai, que massa. E acho que também a gente teve um episódio aqui recente com a Dedê, falando bastante sobre esse processo também, né, de como que a família pode lidar, né, com essas questões, porque assim, eu tenho certeza que pelo que você está contando aqui, não era necessariamente a intenção da sua mãe te fazer sentir horrível, mas quando a pessoa chega para ela e fala já com um julgamento, Exato. e ela se vê nesse lugar de não saber lidar, porque muito do preconceito vem quando você desconhece aquela realidade, né? E imagino que assusta, né? Porque a gente tem muito essa imagem da criança pura. E ela é um ser humano que está também desenvolvendo sua identidade, sua subjetividade, né? Se formando. Então, é bem complexo, assim, né? E acho que bastante desse projeto que a gente tem feito, né? Essa coisa de falar sobre família, é justamente da gente, assim como você, né? Quer mostrar possibilidades de futuro para essas
pessoas lésbicas, a ideia aqui também é que a gente possa contribuir com histórias, né, que a gente possa ampliar o repertório, né, de quem tá ali ouvindo, sejam pessoas LGBTs ou não, mas que possa ajudar a gente a discutir, né, ampliar a recepção, né, porque a gente ainda tem muito tabu para se falar das coisas, né, principalmente lesbianidade é um lugar que a gente fala muito pouco, né, a gente já falou aqui que a gente tem pouco espaço de sociabilidade, a gente tem pouco espaço pra gente estar, assim, compartilhando histórias, inclusive tem amigas assim que por mais que a gente ache que a gente já conhece e tal, de repente ali tem uma situação que a gente aqui no podcast ou em outras situações a gente vai conversando e fala, nossa, como é que eu nunca soube isso dessa pessoa, porque a gente vive nessa realidade de ficar ali muito das nossas experiências no âmbito do privado, né? Então é muito legal quando você pega a sua experiência, transforma e entrega ali para a sociedade, né, um produto tão legal. Eu acho muito interessante também que a interseção, né? O ponto em que, enfim, a conhecida foi falar com sua mãe foi num momento muito de primeira infância, né? Das suas primeiras experiências, assim, com o corpo. E muitas vezes nem você mesmo entendia o que estava acontecendo, né? E aconteceu de você ter que se assumir novamente depois? Sim, isso é importante, sim. Então eu acabei entrando na igreja e aí me prendi nesse desejo e aí comecei a... Cheguei até a me batizar, gente, pelo amor de Deus. E aí me batizei, assim, e aí minha mãe dizia que era errado, e comecei a internizar isso, que era uma coisa errada, né? E era um pecado que ia me levar pro inferno. E aí eu segurei um pouco. E aí depois que eu entro na UFRB, e de alguma forma me faz... Eu me assumi, assim, esse contato mesmo com essas pessoas LGBTs aqui. Uhum. Me movimenta, assim, a me libertar. E foi assim, eu tirei uma coisa... Sabe quando você fala assim, tira um peso das suas costas, assim, posso ter que eu quero ser, sabe? No mundo. E é isso. A gente já falou bastante aqui, né? Esse ambiente universitário, quando ele é acolhedor, porque é isso também, né? A gente tá aqui falando de contexto de artes, cultura, né? Pessoas que já estão mais propensas. Então, muitas vezes é o que ajuda a gente mesmo a se curar e aí fazendo esses processos, né? A gente sempre acaba batendo nessa tecla, né? Da questão da religião e... Né, eu já falei aqui e repito que não é na intenção de se condenar a fé de ninguém, mas eu acho que, principalmente nós LGBTs, a gente sofre muito preconceito que vem enraizado a partir da lógica cristã, da lógica católica principalmente, né? Então é muito importante que a gente esteja num lugar crítico mesmo do que é que a gente está vivendo, né? Se você quer viver sua fé, que você também... faça isso de uma forma crítica, né? Que você não fique se limitando por conta de doutrinas que às vezes ali já estão chegando em você muito enviesadas, né? Eu vejo, assim, em alguns contextos, pessoas que estão ali, mesmo já se assumindo, estando assumidas, entendendo quem elas são, mas que ainda ficam num dilema, né? Entre a religião e a própria identidade, né? Então, é muito nesse lugar da gente estar se questionando sempre, né? Eu acho que... E talvez quando a gente fale de territórios de interiores, né? Como a gente tá aqui hoje em Cachoeira, como você que cresceu lá em Santa Amaro, essas influências, né, da religião sejam um pouco mais fortes, né, do que na capital. Então, acaba tornando esse processo de identificação, de identidade, de construção de identidade um pouco mais difícil do que, enfim, em regiões que são maiores, né, ainda que sejam muito complexas também. Também é aquela coisa, né? Todo mundo se conhece muito mais, né? Tem muito mais controle, né, dentro da própria comunidade. A gente ouve aqui muito das convidadas quando são do interior, que a vinda para a capital ajuda, foi o que propulsionou ali, né, essa saída do armário. Então, também esse movimento da gente vir para o interior, também a gente pegar um pouco dessa outra realidade de quem não tá na capital, quem não tá nessa vivência, porque eu acho que são realidades bem diferentes, assim, que é importante de estar na tela, né? Muitas vezes a gente vê representações que são ali... muito padronizada já, né? Porque a gente acha que não, porque só porque tá falando de gay, de lésbica, que já tá muito pra frente, mas a gente também tem muitas padronizações dentro dessa temática. É importante a gente estar aqui. Então, assim, eu queria agradecer pela sua contribuição. Eu acho que é muito legal. Se a gente puder, a gente vai colocar aqui também na descrição um link pro seu filme, porque acho que ele já tá disponível online. Acho que é bem legal para vocês conhecerem o trabalho de Anca. E é isso, né? A gente vai ficando por aqui.
Muito obrigada, Ianca. Eu agradeço, gente. Foi lindo. Muito obrigada. E é isso. A gente ainda segue por aqui em Cachoeira. A gente vai ter mais um episódio gravado aqui, graças ao apoio da Lei Paulo Gustavo Bahia. Então, fiquem de olho no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.